Agora a gente fala sobre um tema que movimentou muito as nossas redes sociais nos últimos meses, também o aplicativo Vanguarda Repórter, dos pais perguntando quando vai chegar a vacina da pentavalente aqui na minha região, na minha cidade. Agora a notícia é que finalmente uma remessa da pentavalente chegou em algumas cidades. São José dos Campos recebeu 1.600 doses. A gente vai conversar sobre isso com o André Luiz Rosa, que está em uma UBS de São José, para saber quais cidades, receberam e principalmente, André, é suficiente? Oi, Elisa, boa tarde para você. Além de São José dos Campos, receberam também Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba, mas foram doses menores do que a demanda, São José, por exemplo, recebeu essas doses, só que a cidade já estava há 3 meses sem receber a pentavalente, portanto, as doses que São José recebeu não vão durar muito tempo. Vou conversar com a Cristina Alvarenga. Cristina, boa tarde para você. A expectativa de vocês é que por quanto tempo vocês consigam imunizar as crianças? André, pela quantidade, eu vou dizer no máximo 3 dias, mas eu acho que nem chega a 3 dias, porque é muito pouco, A gente costuma pedir uma quantidade de 4.000 a 5.000 doses no mês. E a gente está com 3 meses de atraso, é muito pouca vacina, Mas pelo menos a gente fica contente de atender uma partinha dessa população. Agora, quem que tem que tomar essa vacina e como é que vai ser o esquema de vacinação? Então, as crianças, a partir dos 2 meses de idade, elas iniciam essa vacina. Então, as crianças que tiverem com 2, com 4 e com 6 meses, recebem essa vacina. Tem alguma contraindicação? Não, André, é muito difícil. Você só contraindica essa vacina se essa criança, quando tomar essa pentavalente, tiver uma reação muito grave, que eu diria assim, um quadro de convulsão, que é muito raro. Agora, a pentavalente, o prefixo penta indica 5 vacinas. Quais vacinas especificamente a criança recebe nessa dose? Então, a nossa penta é a Pentavalente Brasil, ela recebe a difteria, o tétano, a coqueluche, hemófilos influenza tipo B, que é um tipo de meningite, e a hepatite B. Quantas doses a criança tem que tomar? De quanto em quanto tempo? Ela inicia no calendário com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses. Depois a gente faz um primeiro reforço, mas daí não mais pentavalente, com a DTP, com 15 meses, depois com 4 anos, esse reforço com a DTP também. Agora, vocês têm algum estoque remanescente ou essas doses que chegaram vão ser usadas todas? A gente estava zerado, vai ser usada tudo, não guardamos nada, porque tem muita criança em atraso, então não dá para se guardar para ninguém, André? Agora, qual que é a previsão de começar a vacinação? Porque vocês fizeram um esquema de distribuição, vocês receberam sexta, mas a distribuição foi feita hoje. Que horas começa a vacinação? Das 13 horas, a gente acho que todas as unidades já receberam a vacina, então começa a vacinação à tarde. Para vacinar, o que o pai tem que trazer? Lembrar de trazer a carteira de vacinação da criança. Se é a primeira vez que for na unidade para estar vacinando, por exemplo, aos 2 meses, ainda não veio, trazer um documento que comprove, o nome da criança e a gente vai fazer a carteirinha depois. Tá certo, Cristina, obrigado pela sua entrevista. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para saber sobre essa demora no abastecimento. O Ministério da Saúde disse que faz essa compra por meio de um convênio com a Organização Mundial de Saúde e o Brasil não tem laboratórios que fabricam essa vacina, por isso que existe essa demora. E a previsão é que o abastecimento seja normalizado até o mês de novembro, quando novas doses devem chegar e devem ser distribuídas para todo o país. E o Ministério da Saúde disse ainda que vai fazer a busca ativa por essas crianças de 2, 4 e 6 meses que, porventura, não tomaram a vacina pela falta nas unidades básicas de saúde. Então, são essas as informações da pentavalente aqui na região. Voltamos ao estúdio. Valeu, André. Muito obrigada. O Brasil chegou a receber uma dose bem grande de vacina, mas essa dose não passou na análise do padrão de qualidade. Então, as doses foram embora para o país de origem, por isso que o Brasil acabou ficando sem as doses da vacina e aí causou todo esse problema, essa reação em cadeia, que chega até as nossas cidades. É fundamental, redura, porque essa vacina é importantíssima para os primeiros meses de vida. Vocês viram que o André contou para a gente, então, que São José dos Campos recebeu doses, Também Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Bragança. Em Bragança foram apenas 15 doses. É isso mesmo, apenas 15 doses. Em Jacareí, por exemplo, as unidades que vão aplicar são dos bairros, atenção, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias e Santa Cruz dos Lázaros. Nessas cidades, as doses também são bem menores do que o número necessário, Então deve acabar rápido. A indicação é que você procure uma unidade de saúde o quanto antes para ver, inclusive, se já não acabou. Em São Sebastião, um morador de rua de 27 anos foi encontrado morto ontem, bem no centro da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, ele tinha uma marca de facada na perna. Uma mulher foi detida, suspeita de ter cometido o crime. O caso é investigado pela polícia. Falar com a Daniela Lopes. Daniela, você passou o bronzeador para entrar ao vivo agora, Daniela? Porque eu vejo que o sol tá pegando por aí, hein? Olá, boa tarde novamente, Abranches. Olha, calor aqui no litoral, viu? E nem tá parecendo segunda-feira. Tem bastante gente aqui na Martim de Sá. Quem aí conseguiu folga nesse início de semana permaneceu aqui depois do fim de semana. O calor está intenso, faz 30 graus nesse momento aqui em Caraguatatuba. Só que tem bastante vento, então tá gostoso aqui na praia, viu? Tá ventando bastante, só que também tem uma má notícia em relação ao tempo. A Marinha divulgou um alerta para ventos fortes hoje e amanhã no litoral. A previsão é que eles provoquem ondas de até 4 metros de altura em mar aberto, que pode aí prejudicar algumas embarcações, inclusive a operação das balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Porém, entre hoje e amanhã, o calor continua. E para os turistas que estiverem aqui, uma ótima notícia, né? Ainda dá para curtir. Só que a partir de quarta-feira, segundo o CPTEC, o tempo já começa a mudar um pouquinho aqui no litoral. Então, esse início de semana ainda dá para curtir aqui na praia e dá para a gente ver que bastante gente está curtindo ainda aqui na Martim de Sá. O tempo tá gostoso, então boa segunda-feira para todo mundo. Abranches. A gente que fica esperando que não apareça ninguém num dia como segunda-feira, até que tem algumas pessoas aí. Para uma segunda-feira tem bastante está gente. com protetor, dá pra gente Com perceber certeza. daqui. A Dani falou do vento, sabe que o vento deu uma bagunçada hoje de manhã na travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Aqui imagem para vocês. É a imagem que a Dessa disponibiliza no site e a gente consegue ver ali a cada... de tempo em tempo, como é que está a situação. Demorando bastante para voltar, hein? Pois é, 1h30 para quem está em Ilhabela e quer sair para São Sebastião. Travado. Exatamente. A balsa teve de ser paralisada hoje cedo por causa dos ventos fortes. Uma frente fria que avança pelo oceano já está provocando efeitos no litoral. Em Taubaté, um irmão matou o outro dentro de casa no bairro Parque São Cristóvão. A polícia entendeu que foi legítima defesa porque, em depoimento, o homem contou que o irmão chegou em casa sob efeito de drogas e começou a agredir a mãe. Para separar os dois, o jovem imobilizou o irmão, segurando-o pelo pescoço. Ele ficou sem ar e acabou morrendo no local. Ao norte, do dia 12 de outubro, foi bastante agitado em Aparecida. O sábado a gente acompanhou aqui, desde cedo as comemorações do Dia da Padroeira. E quem deixou para visitar a Santa ontem encontrou a Basílica bem mais vazia. E na Via Dutra o movimento também foi bem menor. O Wagner saiu a pé de São José dos Campos na sexta-feira e pretendia chegar no sábado em Aparecida. Eu tive problema com a perna, com o joelho, aí eu parei um pouco em Taubaté para descansar e aí decidi continuar a jornada hoje. Aí eu vim pedir uma ajuda da Nossa Senhora para uma graça que eu estou querendo. E é preciso refletir muito mesmo para dar conta de tantos quilômetros. Diferente dos outros dias, poucos romeiros ainda caminhavam pela Dutra neste domingo. Um caminho de muita fé que agora, infelizmente, estava cheio de lixo. A Vanilda é professora e na escola usa materiais recicláveis nos trabalhos com os alunos. Quando viu as garrafas deixadas às margens da rodovia, decidiu parar e recolher algumas. A minha escola está participando de uma campanha para arrecadar garrafas para realizar os enfeites de Natal da cidade. E eu gostaria muito que meus alunos ganhassem e, obviamente, a escola também. Então, domingo de manhã, nada para fazer. Vamos pegar a garrafa na Dutra. Na Basílica, o movimento foi de um domingo normal. Nada parecido com o dia da festa. Tinha bastante gente nas missas, mas sem lotação. Pelo que eu vi na televisão ontem, estava muito mais cheio. Mas hoje estava bem tranquilo. Vim em paz, pensando, rezando, agradecendo. Cheguei aqui, ainda peguei a missa inteira, foi bem bonito. O nicho onde fica a imagem original da santa é o ponto mais visitado do Santuário Nacional. E mesmo neste domingo, com um movimento bem menor do que no sábado, o local ficou assim, cheio de gente. E o clima de fé e oração permaneceu. Eu sou devota Nossa Senhora Aparecida. Estava fazendo um pedido para ela, que eu quero tanta paz na minha casa, na minha família. Devoção que foi passada de mãe para filha. Nós viemos pagar uma promessa, pelos planos que Deus tem realizado nas nossas vidas, E minha mãe também é bastante devota, Nossa Senhora. Inspira muito, é muita emoção. E nossos planos também.
A gente veio agradecer para pedir para Nossa Senhora abençoar nossos planos, nossos projetos. Casamento. Exatamente. O Davis e o pai, seu Luiz, chegaram caminhando até Aparecida. Eles vieram de Santo André, na Grande São Paulo. Depois de quase 200 quilômetros, o cansaço foi tão grande que eles dormiram aqui nos corredores da Basílica mesmo. Mas o sacrifício para eles valeu a pena. Eu tive síndrome do pânico, né? E assim, ele desencadeou do nada, né? E aí eu fiz a promessa falando... E assim, tipo, eu não sabia o que era, né? Eu tinha só sintomas, mas não sabia o que era. Aí eu passei por vários médicos e os médicos não sabiam também o que era. Aí eu fiz a promessa, né? Falando que se eu passasse por um médico que soubesse o que eu tinha, né? Eu iria vir andando para Aparecida por 3 anos. Tenho a cirurgia da coluna, eu tenho 18 pesos na coluna e tenho uma cervical também. É fé que dá força mesmo, né? Em primeiro lugar é a fé, depois ele tem que ter um pouco de opinião, senão não consegue mesmo, né? A gente foi checar com o santuário quantas pessoas passaram no fim de semana inteiro pela Basílica, mas eles ainda não têm essa informação. Mas e o lixo na beira da Via Dutra, Branches? Quanto lixo, hein? No sábado mesmo, a gente foi fazer a cobertura nessa caminhada entre São José e Aparecida, a gente já ficou muito impressionado com a quantidade de lixo. Vamos dar uma olhadinha aqui do que não apenas você observou, a equipe também, Muita mas gente, as pessoas que passavam pelo local. A Angélica Ferraz disse o seguinte: eu trabalho como voluntária em um ponto de apoio. No sábado fui para Cunha e vi que as margens da Dutra tinham toneladas de garrafas plásticas. Ficou feio o lixo espalhado. A gente vem ao longo dos anos falando disso aqui, dos cuidados para se guardar aquilo e jogar na hora certa, no lugar certo, mas o lixo continua aparecendo. A Valéria também comentando, fui de São José a Aparecida, colocava meu lixo dentro da mochila e descartava nos pontos de apoio. Pronto, A Valéria já fez diferente. Isso aí, a Valéria fez. Aqui, Vamos ver, o ó. Ricardo Silva diz o seguinte: faltou ter mais pontos de lixo. Os que tinham eram pequenos e todos lotados. Isso aí outras pessoas falaram também. O saquinho plástico não comportava tanto lixo acumulado. Aqui, ó, a Ruth de Taubaté também disse que ficou assustada com a quantidade de lixo, que se chovesse ia ser muito pior. O Igor Honório falou o seguinte: o problema não é só a beira da Dutra, não. Nós que moramos em bairros próximos da rodovia, sofremos com a sujeira, copos, marmitas, papel, etc. É isso aí, Igor. Infelizmente, essa sujeira acontece não só nesse período, é que agora aparece porque tem muita gente. Mas ao longo do ano, outras pessoas que fazem a romaria para Aparecida. Olha aqui, a Daniana, teve uma parada que eu juntei um saco de 100 litros com garrafa de água, casca de frutas, também com papel. Aqui em uma das mensagens, alguém falou que deveria haver mais lixo. Aqui, ó, faltou ter mais pontos de lixo. A gente falou isso agora. Isso aqui é meio... já falamos eu sei que a essa. gente já falou, mas é que eu quero reforçar exatamente isso. Isso aqui é meio delicado, porque a concessionária até que distribuiu algumas lixeiras pela Dutra, foram mais de 60 lixeiras. Mas, em contrapartida, eles sempre se posicionam dizendo que eles não concordam muito com esse tipo de caminhada. Até eu vou citar aqui uma aspa deles, tá? A CCR Nova Dutra não recomenda esse tipo de manifestação de fé em função do risco que representa para os peregrinos que utilizam o acostamento para caminhar. Então, eles até que ajudaram colocando algumas lixeiras, mas, na verdade, segundo eles, os romeiros nem deveriam estar ali na Dutra. Sobre o volume de lixo recolhido, a gente perguntou, né, quanto que vocês recolheram, quantas toneladas. Não divulgaram esse número ainda, disseram que entre amanhã e quarta-feira, dia 16, devem trazer para a gente essa informação. Mas o que eles já têm é quantas pessoas passaram pela Dutra. Ó, do período do dia 15 de setembro até hoje, passaram pela Via Dutra 29.435 pessoas. Tem até informação aqui embaixo para vocês, ó, que somente no fim de semana foram mais de 22 mil pessoas passando pela Via Dutra. Então, boa parte destas pessoas a gente imagina que tenha levado o lixo para casa ou na mochila, mas um tantão de gente deixou para trás muito lixo. E boa parte dessas pessoas também mandando para nós aqui, através do aplicativo Agora Repórter, essas informações que fazem o jornal acontecer junto com você, com a sua participação, conforme a gente viu agora. Sempre participando, desde romeiros mandando vídeos emocionados, as pessoas mandando reclamação dos lixos, outros romeiros contando histórias de fé, de superação, as missas dentro da Basílica. A gente recebeu tudo quanto é coisa, então a gente agradece por esse tantão de conteúdo que vocês mandam pra gente e podem continuar mandando, tá? O nosso aplicativo é de graça para você baixar. Até porque esse assunto passou agora, durante essa semana, investimos bastante na cobertura da trajetória dos romeiros, dos peregrinos, mas
Continuam outros assuntos também que podem ser motivo do envio da sua contribuição aqui para o Link Vanguarda. Isso aí. Depois de 3 meses de decisões, recursos e bloqueio de bens, a Justiça determinou a liberação da passarela da Via Dutra em Aparecida. A passagem de pedestres foi fechada em julho, depois de um laudo que mostrava o risco de desabamento. Agora aconteceu aquilo que os moradores queriam, né? Poder voltar a usar a passarela. Mas uma obra ainda precisa ser feita. A maioria dos acessos à passarela já está livre da interdição. Apenas um ainda está com arame farpado. Mas, de acordo com a prefeitura, por pouco tempo. A passarela fica na altura do quilômetro 69 da Via Dutra. E é o principal caminho para quem mora no bairro Perpétuo Socorro chegar a pé ao centro de Aparecida. A gente trabalhar fica mais rápido para a gente, facilita mais. Esse tempo que ficou interditado, como é que foi para a senhora? Então foi difícil, porque a gente tem que passar pelo Morro do Cruzeiro, demora mais chegar no trabalho, demora... quem estuda também, as crianças que estudam na praça ali é mais difícil. Muito difícil, porque lá tem bastante família. E o único acesso que tem é essa passarela. Com a liberação da passarela para a gente aqui do bairro, ficou bem mais fácil a movimentação para o centro da cidade. Com a passarela interditada, as crianças do nosso bairro ficavam se arriscando no meio da Dutra aqui, depois que saía das aulas. Daí ficava bem complicado pra gente mesmo. A passarela ficou 3 meses interditada por determinação da Justiça. A decisão levou em conta um laudo apresentado pela concessionária CCR Nova Dutra. O documento apontava problemas estruturais, como a ferrugem e o risco de desabamento. Por 3 vezes, os moradores chegaram a parar a Dutra para protestar pedindo uma solução. Mas na última sexta-feira, a Justiça decidiu liberar novamente a passagem. De acordo com a juíza Luciene Belan Ferreira, um novo laudo apontou que a estrutura principal encontra-se intacta, sendo possível concluir que, embora necessite de reparos urgentes para sua preservação, não há, de fato, risco de colapso. A juíza também ordenou o bloqueio de R$ 460 mil da concessionária para viabilizar a reforma. A passarela foi construída pela Prefeitura de Aparecida há 16 anos, mas está dentro do trecho que é de responsabilidade da CCR. Por isso, no entendimento da Justiça, tanto o município como a empresa precisam pagar a obra. Em setembro, a Justiça bloqueou R$ 320 mil da Prefeitura. Agora, com o dinheiro bloqueado da concessionária, foi atingido o valor para a reforma da passarela, que, segundo o orçamento apresentado pelo município, é de R$ 780 mil. A Prefeitura, seguindo a mesma linha desde o início dessa demanda, procura sempre amigavelmente está procurando resolver essa questão em conjunto com a concessionária. Então a Prefeitura vai também caminhar nesse sentido e, caso não seja possível, pelo menos da sua parte ela vai cumprir com a apresentação desse plano de reforma. Mas o ideal seria que se fosse efetuado a 4 mãos, porque o interesse é em comum de ambas as partes. Precisa dar uma solução imediatamente, porque... é uma coisa assim que a gente fica em dúvida, né? A gente passa com medo, mas tem que passar, a gente tem que trabalhar. Precisa ter uma solução urgente. O que não pode é passar ali por baixo, né? Praticamente todas as passarelas, 95% das passarelas que cruzam a Dutra são de responsabilidade da concessionária CCR Nova Dutra. São poucas que não dizem respeito à concessionária, é o caso de Aparecida. Por isso, todo esse imbróglio envolvendo justiça, concessionária e prefeitura. A prefeitura e a concessionária têm até a próxima sexta-feira para apresentar um plano de reforma à justiça. Ninguém da concessionária aceitou gravar a entrevista. Por nota, a empresa informou que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça. Há calores que vêm para bem, hein? Se você pretende trabalhar como guarda-vidas durante a temporada de verão, chegou a hora. O calor oferecendo oportunidade, né, Abranches? São várias vagas no litoral norte. Por exemplo, no total são 112, tá? Mas só em Caraguatatuba são 20 vagas. Vamos então para a cidade conversar com a Daniela Lopes. Muito importante ter um guarda-vidas, né, Dani? Para todo mundo se sentir seguro. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Elisa, Abranches. Isso mesmo, é uma chance para quem mora no litoral e está em busca de emprego, né? Não ficar nesse verão aí sem emprego. Como você disse, são 112 vagas em todo o litoral. Só aqui em Caraguatatuba são 20 vagas, mas tem vagas nas outras cidades também. Quem vai me passar aqui todos os detalhes é a tenente do Corpo de Bombeiros, Érica Ramalho. Muito boa tarde, Érica. Bom, para as outras cidades do litoral, então, qual é a quantidade de vagas disponível? Boa tarde, nós temos 12 vagas disponíveis para Ilhabela, 20 vagas para Caraguatatuba, 30 vagas para São Sebastião e 50 vagas para Ubatuba. E o que é preciso para ser um guarda-vidas? Quais são as exigências?
Para fazer a inscrição, a pessoa tem que ter 18 anos ou mais, estar quites com todas as obrigações políticas, não registrar antecedentes criminais, que vai ser verificado pela corporação, e ter, no mínimo, o ensino fundamental. E é bom também ter um porte físico ali que aguente bastante coisa, né? Com certeza, porque eles vão passar também por uma prova física para eles poderem estar aptos a realizar o curso com a gente e trabalhar com a gente na temporada. Como é essa prova? Como funciona? Essa prova ela vai ser realizada no dia 5 de novembro. Ela é uma seletiva dos candidatos e eles serão aptos desde que eles consigam fazer uma corrida de 1.000 metros num tempo de 8 minutos e uma natação em piscina de 200 metros num tempo de 6 minutos. Além disso, eles passam por um treinamento, né? O que eles estão simulando aqui pra gente? Explica. Isso. Após o candidato ser apto nesse teste de aptidão física, ele vai passar por um curso de 3 semanas. Esse treinamento são os GVTs, os guarda-vidas temporários, que já estão sendo formados, né? Então, o curso deles está se encerrando hoje, é a formatura. E é o treinamento que a gente passa para eles, tanto o salvamento aquático, quanto todos os outros atendimentos pré-hospitalares. E aí o curso, sendo de 3 semanas, é um curso também que tem um desgaste físico bem grande. Então é bom a pessoa estar com um preparo bom. Então só vai ser realmente um guarda-vidas quem passar por todas essas etapas, né, e estiver realmente bem preparado. Exatamente. A contratação pelo Estado, né, essas vagas que nós falamos, ela se inicia no dia 8 de novembro e o serviço com a gente, Corpo de Bombeiros, a partir do dia 11. Porém, a partir do dia 11, eles iniciam o curso. E esse curso, ele é de 3 semanas. O candidato, ele também tem que estar apto nesse curso para prosseguir com a gente para a temporada. E vamos falar então de salário, benefícios? O salário, ele gira em torno de R$ 1.290, sendo a contratação pelo Estado, mais benefícios. Eles terão vale transporte e vale alimentação. Muito obrigada, Érica, pelas informações. Só reforçando, então, essas inscrições vão até o dia 28 de outubro. Podem ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros, não tem taxa, é de graça. E aqui em Caraguatatuba, pode ser feito no subgrupamento dos bombeiros, no bairro Travessão, ali no Porto Novo, ou então no posto de bombeiros aqui da Praia Martim de Sá. Elisa. Valeu, Dani. Que interessante poder ver um pouco do treinamento, um trabalho tão importante para todo mundo quando a gente está na beira da praia, né? Especialmente os pais ficam muito preocupados com os filhos e tal. Então, reforçando, são 112 vagas para todo o litoral norte. Boa sorte para quem for se candidatar.